Boa noite, irmãos. Tudo na paz? Vamos colocar em pé para celebrar ao Senhor nessa noite. Nós vemos que a igreja dá uma esvaziada nessa época de festas, né? As pessoas, centro aberto, vão ficar com a família. Realmente esse ano é um ano atípico, um ano para ficar com a família, para a gente não aglomerar, para a gente não se afastar, para a gente, na verdade, se afastar, não nos afastarmos da nossa família, mas nos afastarmos de outras pessoas, né? Que situação complicada, mas isso não pode tirar a nossa alegria de celebrar ao Senhor. Por isso eu te convido nessa noite, vamos celebrar juntos, porque todas as promessas do Senhor para nós são válidas, e Ele nos dará e conquistaremos tudo aquilo que Ele já conquistou na cruz, nos foi dado como herança, e nós tomamos posse e celebramos a vida eterna em Cristo Jesus. As palmas do Senhor. No Senhor esperei, com paciência no Senhor, e Ele ouviu a minha voz, e Ele ouviu o meu clamor. Esperei, com paciência no Senhor. Esperei com paciência no Senhor, e Ele ouviu a minha voz, e Ele ouviu o meu clamor. Olho para o alto, sei que não demora o meu socorro vem. Olho para o alto, sei que não demora o meu socorro vem. Olhamos para o alto, olho para o alto, sei que não demora o meu socorro vem. Olho para o alto, sei que não demora o meu socorro vem. Olho para o alto, sei que não demora o meu socorro vem. Olho para o alto, sei que não demora o meu socorro vem. Ele é fiel pra cumprir tudo que me prometeu é meu. Ele é fiel pra cumprir tudo que me prometeu. Tudo que me prometeu é meu. Aplauda Ele. Glória a Deus. Deus é fiel para cumprir todas as promessas que Ele fez para mim e para você. E que bom que você está aqui essa noite. Seja bem-vindo. Pode se assentar. Não, pera, não podemos esquecer. Dá uma olhadinha aí para o lado, uma olhadinha para trás. Vê se tem alguém que você não conhece, dá um tchauzinho, dá um soquinho. Mas não se esqueça da distância, né? Um soquinho, um tchauzinho apenas. Agora pode se assentar. Que alegria a gente poder iniciar mais uma celebração, meus irmãos, cantando as promessas, cantando a fidelidade de Deus
para nós, a fidelidade dele conosco, que possamos responder essa fidelidade com fidelidade também, sendo fiel a ele, sendo fiel àquilo que nós tanto pregamos, ao Evangelho, sendo fiel à sua pessoa, sendo fiel a Cristo. Nós temos alguns recados bem importantes, tá bom? O pastor Denis, ele está celebrando um casamento nesse momento, bem atípico, né? Numa terça-feira, finalzinho do ano, mas ele nesse momento está lá celebrando um casamento, glória a Deus, mais 2 pessoas que desejaram iniciar uma família, nós ficamos muito felizes por isso, e nós queremos deixar alguns avisos que são bem importantes, tá bom? Então preste bem atenção, que são alguns avisos a respeito desse final de ano e começo de próximo ano, algumas programações que nós precisamos ficar atentos, e é lógico que isso será avisado novamente, será relembrado, será enviado via WhatsApp, será colocado nas nossas redes sociais, mas por hora já vai anotando, já vai deixando na agenda, e o primeiro recado é sobre as nossas celebrações. Nesse final de ano permanecerá normal, tá bom? Então não haverá de domingo apenas um culto, haverá as 2 celebrações, tanto as das 10 horas quanto das 19h30, tá bom? E às terças-feiras normal também, às 20 horas da noite, não haverá nenhuma interrupção, estará ocorrendo e acontecendo normalmente. Mas algo que não estará acontecendo normalmente, vai ter um pequeno recesso, será as crianças. Os nossos trabalhos com as crianças que acabou de voltar, nós vamos ter que dar uma pequena pausa por conta das férias. Alguns irmãos vão viajar e nós já estávamos desfalcados com algumas pessoas que não podiam nos ajudar por conta do Covid, por conta de toda essa questão do distanciamento, de ser do grupo de risco. Por isso as nossas atividades com as crianças vão dar uma pausa, uma pequena pausa, mas no dia 10 de janeiro, no segundo domingo já de janeiro, você pode estar trazendo o seu filho, sua filha, novamente às 10 horas da manhã, que nós vamos estar retomando as atividades. Para mais informações, se já quiser deixar o nome já dele ou dela lá certinho, para que você depois não venha esquecer, pode ligar na secretaria ou pode passar no final da nossa celebração no balcão de informação e já deixar lá reservado para a nossa volta no dia 10 de janeiro com as crianças. Mas algumas outras programações que nós queríamos passar também é a respeito da nossa ceia. Como falei que nós vamos permanecer normal com as nossas celebrações, no dia 3 de janeiro, primeiro domingo do mês, haverá nossa ceia normalmente, tanto às 10 horas da manhã, quanto às 19h30, e se você não pode vir conosco, não puder estar participando conosco presencialmente, acesse o YouTube lá às 19h30 e participe conosco de maneira online. E uma das nossas programações que vai permanecer e vai acontecer para a glória de Deus, são os nossos 12 dias, 12 por 12, lembra a nossa campanha de 12 dias de oração, por 12 meses do ano, que acontece sempre a partir do primeiro domingo de janeiro? Pois então, no mesmo dia da ceia, no dia 13, vai se iniciar a nossa campanha que, não, eu ia falar nesse ano, mas é no próximo ano, 2021, serão 12 passos de fé. A nossa campanha é 12 passos de fé, lembrando que cada dia que nós estaremos aqui, do dia 3 até o dia 14 de janeiro, serão dias consecutivos. Cada dia nós estaremos entregando e pedindo e clamando e orando para um mês do nosso ano. Então dia 3 de janeiro começa com janeiro, depois fevereiro e assim por diante, até o dia 14. Serão todos os dias às 20 horas aqui na nossa comunidade, presencialmente, normal. Também estará ocorrendo a transmissão, caso você esteja em viagem, saiba de alguém que não pode estar conosco, que não vai poder estar conosco nesses dias, já pode mandar também para ela, não vai poder estar presencialmente, mas vai acontecer de maneira online também, das 8 às 8h30, com exceção dos domingos, né, que são às 19h30. Sendo esses os avisos, vamos nos colocar de pé, vamos adorar ao Senhor com mais uma canção, vamos devolver os nossos dízimos e ofertas. Enquanto isso, acabamos de cantar uma canção que diz que Deus é fiel para cumprir, e que possamos retribuir isso com fidelidade, também através dos nossos dízimos, das nossas ofertas, entregando aquilo que não pertence a nós. E como o pastor já disse também, 13º, um terço de férias, é dele também. É graças a esse serviço, graças a esse trabalho que nós temos essa renda, mas tudo isso veio da provisão de Deus. Então nós vamos orar por esse momento. Você que é visitante, fique tranquilo, essa é uma prática da nossa comunidade, dos nossos membros, eles entendem a responsabilidade deles, mas caso você queira também contribuir, queira contribuir para o avanço do reino de Deus nessa cidade, e também com missionários que nós sustentamos, tem um envelope branco na sua frente, que você pode vir aqui durante a primeira canção. Vamos orar?
Paizinho, eu quero te agradecer, Deus, porque o Senhor tem sido fiel, Pai. É verdade que esse ano não foram dos melhores anos, Pai, as situações não foram das melhores. É bem verdade que encontramos muitas dificuldades, muitos desafios para chegar até aqui, Pai. E se estamos aqui até hoje, é porque o Senhor proveu sobre a nossa vida com saúde, o Senhor proveu sobre a nossa casa, Pai, com o sustento diário do alimento, também com o sustento financeiro, Pai. E que as mãos que vão entregar aqui essa noite, Pai, vão devolver, vão retribuir, vão entregar aquilo que é do Senhor, Pai. Que venha com alegria, quem venha com coração grato, com coração cheio de alegria, para fazer esse ato na sua presença, em nome do seu Filho Jesus. Amém? Então venha com alegria e gratidão de coração. Vamos declarar que Ele reina sobre todos, sobre tudo Ele é o nosso Senhor. Sobre toda a terra Tu és o Rei, sobre as montanhas e o pôr do sol. Uma coisa só, meu desejo é vem reinar de novo em mim. Sobre o nosso pensar, tudo que nós falamos. Sobre o meu pensar, tudo que eu falar, faz-me refletir a beleza que há em Ti. Tu és para mim mais que tudo aqui. Reinar de novo em mim, reinar em mim com Teu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Sobre o meu pensar, sobre o meu pensar, tudo que eu falar, faz-me refletir a beleza que há em Ti. Tu és para mim mais que tudo aqui. Reinar de novo em mim, reinar em mim com Teu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor, reinar em mim com o Seu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Vem reinar em mim, Senhor. Vem reinar em mim, Senhor. Amém. Glórias a esse Rei que reina sobre as nossas vidas, reina de eternidade a eternidade, Jesus. Nós Te adoramos, queremos mais de Ti neste lugar, Senhor. Enche os nossos corações com Teu Espírito, Senhor. Pois uma vez que tivemos contato com a Sua presença, Pai, não existe outro lugar que queremos estar, Pai. O mundo pode ir contra nós, a apatia, a frigidez, a gelidez do nosso coração pode vir e tentar nos tirar, Pai, do centro da Sua vontade, nos tirar da presença, da intimidade contigo. Ah, Deus, mas vem reacender a chama no nosso coração. Não nos deixe esmorecer, Pai, mas que nós possamos vivificar, Pai, os nossos corações diante de Ti, através do Seu Espírito, através da busca, através da presença. Eu me rasgo por inteiro,
faço tudo, mas vem novamente. Eu mergulho na minha ardente, mas peço que tua presença aumente. Mas peço que tua presença aumente. E se eu passar pelo fogo, não temerei. Na tua fumaça de glória eu entrarei. Longe do santo dos santos, não sei mais viver. Passar pelo fogo, não temerei. Na tua fumaça de glória eu entrarei. Longe do santo dos santos, não sei mais viver. Quem já pisou no santo sabe viver. E onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus. Quem já pisou no santo dos santos, em outro lugar, não sabe. Sua glória sobre nós, Senhor, queremos sentir a tua glória, o peso da tua glória, o poder da sua glória, a presença em nossos corações, na nossa mente. Nós sabemos que estás aqui, Senhor, a tua glória é glória. Você quer olhar só as nossas vozes? Quem já pisou? Quem já pisou o santo dos santos em outro lugar não sabe viver. E onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus.
Deus. Senhor, recebe a nossa adoração, Pai. Que onde nós estivermos, nós venhamos a chamar a sua glória para este lugar. Não apenas no templo, não apenas no momento do louvor, não apenas quando o som é alto, mas quando o som é bem baixo. Quando nós não escutamos mais nada, além da nossa própria voz, daquele turbilhão de ideias e de emoções, que nós possamos levar a sua glória, que nós venhamos a desaparecer e a tua glória venha aparecer através de nós, em nome de Jesus. Amém. Pode se sentar, meu irmão. Que ambiente maravilhoso de adoração, né, meus irmãos? Como é bom poder exaltar, adorar, engrandecer o nome de Deus, principalmente quando nós estamos juntos, né? Isso me deu uma saudade quando nós estávamos longe. Eu estava me lembrando durante essa semana e semana passada, né? Quanto tempo parece que a gente ficou um tempo longe, né? Um tempo sem se ver. A gente ficou mesmo, né? Nós ficamos bastante tempo sem nos ver e quando a gente começou a voltar e parecia que as coisas estavam bem devagarzinho e estavam de fato. E parece que hoje ainda não está como estava, é verdade. Como, né, nós queríamos que estivesse sem máscara, todo mundo podendo estar aqui junto de uma maneira mais livre, de uma maneira mais leve. Mas nós cremos que o Rei dos Reis, que é o tema dessa noite, o Rei dos Reis, ele está neste lugar. O Rei dos Reis, ele é rei dessa cidade, ele é rei dessa nação, ele é rei ainda neste mundo. Por mais que difícil esteja, por mais que impossível pareça ver algo de bom, o Rei dos Reis ainda está no controle de todas as coisas, amém? E as histórias de Natal, hoje elas terminam, né? Nós separamos apenas 4 histórias, e talvez você pode ter recebido essa mensagem no teu celular, mas bem interessante porque as histórias vão terminar hoje, a temática nossa vai terminar hoje. A partir da próxima terça serão pregadas outras palavras, talvez outras temáticas, virão outras coisas, como os nossos 12 passos de fé. Mas o mais importante que nós devemos entender é que o Rei, Deus, o nascimento de Jesus, Deus se tornando homem, se fazendo servo, vindo a este mundo, não termina. É eterno e nunca passará e nunca deixará de existir. Esse aprendizado talvez vai passar, mas o que nós queremos que possamos entender como igreja de Cristo é que o nascimento dele mudou a história da humanidade, mudou a minha, mudou a sua, nos deu uma oportunidade de mudar e de ver a vida e de viver de maneira um pouco diferente, de viver a vida debaixo de uma governança, debaixo de um reinado, debaixo de um rei. Quando nós falamos de rei e pensamos em nascimento de Jesus, nós já logo nos lembramos de Herodes, que era o rei da Judéia, o rei dos judeus naquele período, e nós vamos entender um pouco hoje o que essa história de Herodes tem a ver conosco. O que aconteceu que Herodes se enfureceu? O que foi aquilo? O que foi aquela atitude? Por que tudo aquilo? E por que toda aquela revolta? Nós vamos entender essa noite, mas eu acho interessante essa palavra rei. Eu estou assistindo, junto com a Isabela, um documentário na Netflix, bem interessante. Documentário não, ele é uma série, mas ela apresenta muitos fatos reais a respeito da coroação e do reinado da rainha Elizabeth, rainha que ainda está viva, ainda é a rainha da Inglaterra até hoje. E é muito interessante que durante esses primeiros episódios apresenta um pouco dos artifícios, do que um rei, do que uma monarquia representa para um país. E você começa a entender o nível de como as pessoas elas se dobram, de como as pessoas elas respeitam, o nível de respeito que a monarquia exerce sobre aquele país, a ponto de que o primeiro-ministro, que podemos comparar com o nosso presidente aqui, né, que nós vemos em uma república, diferente deles que vivem um parlamentarismo. Existe o primeiro-ministro na Inglaterra e no Brasil existe o presidente. Mas para ter um exemplo de como lá é tudo bem respeitoso, essa questão da monarquia, o primeiro-ministro que é se comparado com o presidente, ele passa por quase todas as suas decisões, conversando com a rainha, conversando com o rei, tentando entender, tentando saber o que seria melhor para o seu país, para o país que ele estava governando. Então nós podemos ver que, querendo ou não, nós estamos um pouco distantes disso. Existem alguns países ainda que existe a monarquia, existe o significado da palavra rei, as pessoas conseguem ainda entender o que significa de fato um rei, o respeito que um rei deve ter.
E eu acredito que nós perdemos isso com o tempo. Acredito que essa palavra rei talvez não faça tão sentido para nós. Parece que essa palavra rei ela é tão distante, não é verdade? Parece que alguns assim até se lembram do seu período de colégio, que estudavam história, os reis que passaram por este mundo, os grandes reis que venceram grandes batalhas. Mas a verdade é que essa palavra rei ela se encontra um pouco distante. Mas ao mesmo tempo que ela se encontra um pouco distante, ela se faz muito presente em nossa vida. Porque quem é que não quer ser o rei da sua própria vida, não é verdade? Quem é que não quer ser o dono do seu próprio nariz? Quem é que não quer fazer as suas coisas da maneira como deseja, sem querer que o outro dê a sua opinião? Talvez alguns de nós, até mesmo todos nós, nos identificamos. Talvez em alguma das áreas das nossas vidas, nós somos reis. Talvez nós ainda estamos ocupando um trono dentro da nossa própria vida, sendo rei. E o rei governa, o rei está acima de tudo. É dele que parte toda a decisão, é dele que parte o sim, é dele que parte o não. É dele que parte o está aprovado, não está aprovado. E quantas das vezes na nossa vida, e em quais áreas você poderia listar agora com você, que você tem agido e atuado como rei na sua vida, como soberano, como que a sua vontade, a sua intenção, o seu veredito é o veredito final. E nós vamos entender um pouco acerca de Herodes e como esse título de rei machucou tanto ele, desconfigurou tanto ele, a ponto dele ser uma pessoa que nós olhamos com um olhar de pessoa má, e realmente ele era muito mau, e nós vamos entender um pouquinho da história dele já já. Mas para a gente se localizar na Bíblia, onde está a história de Herodes com o rei Jesus? Acho que não está passando aqui. Não está passando. Foi? Não foi não. Acredito que não foi. Opa, tecnologia, meus irmãos. Isso. Mateus, nossa, atrás ali ficou bem ruim para mim ler. Deixa eu vir aqui para o cantinho. Mateus 2, do versículo 1 ao versículo 3, diz assim: Jesus nasceu em Belém, na Judéia, durante o reinado de Herodes. Por esse tempo, alguns sábios das terras do Oriente chegaram a Jerusalém e perguntaram: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Vimos sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Ao ouvir isso, o rei Herodes ficou perturbado e com ele todo o povo de Jerusalém. O Herodes vai aparecer na história de novo, lá no versículo 16, que diz: quando Herodes se deu conta de que os sábios o haviam enganado, ficou furioso, enviou soldados para matar todos os meninos de 2 anos para baixo em Belém e seus arredores, tomando por base o relato dos sábios acerca da primeira aparição da estrela. Bom, vamos nos localizar aqui. Semana passada, o Gui trouxe uma palavra acerca dos sábios do Oriente, desmistificou algumas coisas e nos trouxe alguns ensinamentos acerca do que a vida e de como o encontro deles com Cristo pode transformar a nossa vida. E no meio disso tudo, no meio dessa história toda, existe um rei, existe um carinha ali chamado Herodes. Agora, meus irmãos, vamos entender um pouco acerca de Herodes. O nome Herodes, ele parte de 2 palavras, Eros e Edeis. Então, quando nós juntamos essas 2 palavras, nós temos o Herodes. Essa palavra significa, no nosso bom português, aparência externa de herói. Olha o que o nome do Herodes, o rei, na época em que Cristo nasceu, em que Jesus havia nascido, olha o que significa esse nome, aparência externa. Por fora ele parece um herói, se apresenta externamente como um herói. Mas Herodes era um herói? Relatos históricos dizem o quão violento esse homem era. Nenhuma guerra, nenhuma cidade que era povoada, nada ficava de pé, nenhuma pessoa sequer. Todas as pessoas, todo exército, todos civis, jovens, mulheres, crianças, homens mais novos, homens mais velhos, não importa. Tudo que esse homem encontrava, era faca, era pescoço, era cabeça rolando. Para se ter uma ideia da agressividade e do quanto maldoso esse homem era, ele matou sua própria mulher e seus 2 filhos com essa mulher.
para se ter uma noção da agressividade que tomava conta desse coração, desse homem, que o seu próprio nome diz o quê? Aparência externa de herói. Portanto, fica uma pergunta para nós, quando nós lemos esse texto: quem é Herodes? E o próprio texto já nos mostra toda essa agressividade dele. Herodes, ao receber, como que os sábios do Oriente chegaram? Falaram assim: viu, o senhor Herodes, tudo bem? Nasceu um menino aí, um cara aí qualquer, está até numa manjedoura, parece. Nossa, parece que está lá no meio dos animais, não teve nem lugar para ele, deve ser uma pessoa bem simples. Não, os sábios do Oriente chegaram como para ele? Ei, nós queremos saber aonde o rei dos judeus nasceu. Naquele momento, quem era o rei dos judeus? Como já disse, Herodes. Agora imagine esse homem bravo, agressivo que só ele, o homem maldoso, o homem com sangue. Olha, o sangue era coberto, ele era coberto de sangue de tantas pessoas que ele já havia matado. Ao ouvir que havia nascido um menino, e umas pessoas aí lá de longe vieram para adorar esse menino, que não é um menino qualquer, mas é o rei dos judeus, ou seja, vai ocupar meu trono. Esse menino nasceu, ele está me ameaçando, está ameaçando o meu reinado, está ameaçando o reinado da minha família. Eu imagino que esse perturbado, na verdade eu não consigo nem imaginar do quão perturbado, do quão sem controle, quanto fora de si esse rei deve ter ficado quando recebeu a notícia de que havia nascido Jesus, o rei dos judeus. Mas a história continua, né? E nós sabemos que os sábios do Oriente vão até Jesus, o adoram, derramam sobre ele, entregam para ele presentes. E quando eles vão voltar, eles têm um sonho muito louco, em que o anjo fala para ele: olha, vão por lá, porque se vocês forem em direção a Herodes, Herodes vai matar esse menino. Então os sábios, eles obedecem, eles se desviam da rota, tudo. E lá no versículo 16 que nós lemos, o que acontece? Herodes percebe-se, olha só quantos anos que se passaram, cerca de 2 anos havia já se passado do nascimento de Jesus. Herodes então percebeu: poxa, fui enganado. Talvez os rumores de que esse nascimento havia acontecido, talvez já haviam rumores de que o Messias tinha nascido, de que o Messias estava vindo para governar, talvez já havia alguns rumores de que uma criança estava ameaçando o trono de Herodes. E o que esse homem louco, sanguíneo que só, mandou fazer? Ele cometeu uma das maiores barbáries que nós vemos na palavra de Deus. Mandou matar todas as crianças do sexo masculino de 2 anos para baixo. Em toda a Judéia, em toda Belém, em todos os seus arredores, ele mandou matar. E nós sabemos que durante essa história, né, que apareceu um anjo e pediu para que Maria e José se dirigissem até o Egito, para que eles ficassem a salvos dessa barbárie. Mas o que fez Herodes tomar essa decisão, meus irmãos? O que acontece com Herodes para ele ficar tão louco, tão insano, a ponto de mandar matar crianças inocentes? Eu não consigo nem imaginar, sabe? Não sei se você tem filho abaixo de 2 anos, ou até 2 anos que seja. Imagina chegando a polícia lá na sua casa, falando: é o seguinte, vamos colocar assim, o rei, que hoje é o nosso presidente Bolsonaro, se sentiu ameaçado, vamos ter que matar o seu filho. Imagina como que ficou esse povo. Imagina como que essa região, como que ela reagiu a tudo isso. Imagina o derramamento de sangue. Imagina sangues inocentes sendo derramado por conta de uma loucura, por conta de uma insanidade de um homem. Mas o que de fato aconteceu? O que o nascimento de Jesus tem realmente a ver com Herodes? Mas talvez essa seja as maiores das perguntas, mas a maior pergunta que eu quero deixar para você essa noite é: o que nós temos a ver com Herodes? Já parou para pensar que às vezes nós somos igual a Herodes? Difícil de engolir isso, né, meus irmãos? Não estou falando que você é um assassino de crianças e de inocentes, que você manda matar pessoas, não. Mas quantas as vezes
nós nos sentimos ameaçados pelo simples fato de que Jesus quer governar a nossa vida. Qual foi o gatilho para que Herodes cometesse tal barbárie? Um novo rei chegou. A primeira coisa que nós entendemos é que o reinado de Herodes estava ameaçado. E sabe o que está ameaçado com o nascimento de Cristo na tua vida? Sabe quando você fez aquela oração de que você aceitava Cristo como único e suficiente Salvador, Senhor e Mestre? Sabe o que você estava colocando em xeque? Sabe o que você estava entregando? O trono da sua vida. Meus irmãos, quando nós entendemos e nós clamamos que Cristo nasça em nós, assim como Ele nasceu naquele momento, e nós pedimos, Deus, que o seu Filho possa nascer, que Jesus possa ser tudo para nós. Sabe o que está acontecendo conosco? Nós estamos falando o quê? Ei, há um novo rei em minha vida. Mas quantas as vezes nós não estamos preparados para esse novo rei? E qual que é a primeira das atitudes? Perturbação. Herodes ficou perturbado, Herodes ficou maluco, ele ficou louco, ele falou assim, meu Deus não, né? Deus, ele não, o que ele menos tinha era Deus. Mas ele deve ter ficado, o que está acontecendo? Um novo rei, não é possível. Esse cara vai tomar meu trono, já estão chamando ele de rei dos judeus, mas que patifaria é essa? E isso é o que acontece conosco, quando nós estamos de frente a uma situação em que nós queremos ter o controle, mas do outro lado tem Jesus falando o quê? Não é na tua força, não é do jeito como você quer, não é assim, não são com essas palavras, não é com essa intensidade, é do jeito que eu quero, é do jeito que eu preparei, é do jeito que eu estou fazendo, é da maneira como eu projetei, é como eu sonhei para você. Quando nós entendemos que Jesus não quer ser apenas um amigo, não veio apenas para nos salvar, mas veio também para ser rei, talvez o nosso coração comece a ficar perturbado, meus irmãos, porque um novo rei chegou. E quando um novo rei chega, uma nova cultura chega com ele, não é verdade? Basta ver as eleições presidenciais em nosso país. Cada ano que se entra algum presidente diferente, existem várias mudanças, seja na economia, seja na cultura, seja na maneira de governar, seja nos ministros, ou seja, há uma mudança, há uma nova cultura, há novos costumes, há um novo jeito de se fazer as coisas. E não é diferente quando nós entendemos e quando nós entregamos a nossa vida para Cristo. Porque às vezes eu vejo que nós estamos sendo igual a Herodes, porque nós estamos... Ele não estava, mas no caso nós estamos entregando a nossa vida para Cristo. Nós estamos falando, ei Jesus, venha, nasça na minha vida, faça a tua vontade, venha, governe a minha vida. Mas ao mesmo tempo, nós estamos vivendo uma cultura completamente diferente. A nossa vida não condiz com o novo reinado em nós, porque nós estamos falando, Jesus, tu és o rei, mas amanhã a nossa atitude não tem nada a ver com a atitude de alguém que está sendo governado, com alguém que está tendo a sua vida totalmente direcionada por Cristo. Talvez você entrou aqui essa noite para escutar uma palavrinha de que Jesus te ama, e por isso que Ele é rei na tua vida, meu irmão, porque Ele te ama. Ele não quer ser rei para poder ditar regras e falar assim, ei, você está errado. Não, Ele quer ser rei na sua vida pelo fato de amar você, e pelo fato de saber que se você tiver que governar a sua vida, você vai para o inferno. Essa que é a verdade, que se nós não entregamos a governança da nossa vida e tudo que nós somos para um novo rei, e vivemos debaixo dessa autoridade, debaixo dessa nova cultura, tudo aquilo que nós fazemos pela nossa própria vontade, pela nossa carne e pelo nosso sangue, está nos levando para o inferno. Porque Deus, Jesus, Ele não pode habitar onde ainda há trevas, aonde ainda há um coração fechado para Ele, aonde ainda há um coração que não está disposto para a mudança e para uma nova cultura. Essa que é a questão. E talvez por muitos momentos da nossa vida, nós nos deparamos
com um espelho, e ao olhar para esse espelho, talvez você está vendo um Herodes ali, que está perturbado, porque Cristo simplesmente quis tomar o domínio das coisas. Meus irmãos, Jesus não veio apenas para ser um amiguinho, para passar a mão na nossa cabeça, não. Jesus veio para ser rei. Ele é o rei dos reis, Ele é o Senhor dos senhores. E primeiro, em Colossenses 1, Paulo descreve a supremacia de Cristo sobre toda a criação, sobre todo este mundo, sobre tudo que foi criado. E essa supremacia também nos inclui. Nós estamos debaixo dessa supremacia. Mas talvez a nossa atitude existe um novo rei na minha vida, Jesus. Mas a nossa atitude na quarta, na quinta, na sexta e até a próxima terça-feira é de que alguém que não tem a vida governado por Cristo Jesus. Porque se Jesus é rei, há uma cultura, a cultura do reino, há uma cultura de justiça, de misericórdia, de paz, há uma cultura de amor, há uma cultura de serviço, há uma cultura de santidade. É impossível nós sermos governados por Cristo, dizer que o Senhor Jesus é o nosso rei, mas viver uma vida pela carne. Paulo já descreveu em Gálatas para nós quais são os frutos, mas qual é o fruto do Espírito Santo. O fruto do Espírito em nós. E como nós sabemos que o Espírito habita em nós? Quando nós entregamos a nossa vida a Deus. Porque de agora o Espírito Santo começa a habitar e fazer as coisas em nossa vida. E portanto lá existe o fruto do Espírito: amor, paz, bondade, mansidão, domínio próprio. Mas um pouco antes existe o quê? Existe a vontade da carne. O fruto da carne, o fruto do pecado em nós: imoralidade sexual, lascívia, ira, e entre tantas outras coisas. Portanto, meus irmãos, é impossível nós mantermos a nossa vida do jeito que ela está, se Jesus é o rei da nossa vida. E sabe por que é impossível? Mas você deve estar se perguntando e falando assim: Tanner, mas eu tenho melhorado a cada dia. É verdade, amém, glória a Deus pela melhora da tua vida. Mas sabe o que você é hoje? Você é hoje uma pessoa pior do que você é amanhã. Consegue entender? Uma vida governada por Cristo não é uma vida que você entrega uma vez e fala: eu sou de Jesus, agora eu vou viver a vida do jeito que eu quero. É uma vida que você deixa Ele reinar. E tudo que você faz passa por Ele. Tudo que você vai dizer passa por Ele. Tudo que você pretende fazer, todos os seus sonhos e projetos, tem o carimbo dele falando: esse é meu sonho para a tua vida. É isso que eu desejo para você. É isso que eu estou te levando a fazer. É esse projeto, é esse sonho que eu tenho para você. Portanto, meus irmãos, com a vinda de Jesus, talvez nós estamos sendo igual Herodes, nos sentindo ameaçados, falando: opa, tem alguém querendo tomar o trono da minha vida. E é isso que Jesus quer fazer. Jesus, ao trazer a salvação, Ele veio para ser rei. Ele veio para ser exaltado. Nós acabamos de cantar uma canção: reinar em mim com teu poder. Quer mais? É isso que nós cantamos há pouco. É verdade para você? Você tem se sentido ameaçado? Ou você tem se dobrado? Você tem dito para Cristo: vossa majestade, seja bem-vindo em minha vida. Faça do teu querer o meu querer. Faça tudo conforme o Senhor deseja. Qual tem sido a nossa atitude? E essa é a pergunta. Qual é a nossa atitude de resposta? Porque Herodes tentou silenciar Jesus. Herodes pediu para que matasse geral, para que todas as crianças fossem mortas. E quando nós agimos como Herodes, pessoas morrem à nossa volta, pessoas deixam de conhecer, pessoas sofrem, pessoas à nossa volta começam a ver que a nossa vida na verdade não é uma vida em que tem um Jesus Cristo governando ela. Dependendo da nossa resposta ao nascimento de Jesus, talvez nós temos cometido muitos assassinatos.
Talvez nós temos matado pessoas. E eu não vou dizer fisicamente, mas talvez você tenha matado pessoas com palavras. Talvez você tenha matado pessoas com a sua ignorância. Talvez você tenha matado pessoas com a sua hipocrisia. Você tenha matado pessoas com o seu falso testemunho. Você tem matado pessoas com o seu caráter fajuto. Você tem matado pessoas por ser uma pessoa que se sente ameaçada por Cristo Jesus. E você tem matado, eu tenho matado. Nós, como igreja, temos matado pessoas, porque nós estamos dando uma resposta negativa ao nascimento de Jesus. O que Herodes representa, meus irmãos, em todo esse contexto, em todo esse panorama geral do nascimento de Jesus? Herodes representa o poder. E qual foi a resposta de Herodes? Abuso de poder, abuso de autoridade. Consegue entender o que acontece quando nós estamos no controle da nossa vida? Quando nós estamos no controle das nossas ações? Por que eu falei que as nossas ações, a nossa carne nos levaria ao inferno, à destruição e à amargura? Simplesmente por isso. O homem se fechou completamente para o nascimento do Rei dos Reis, da salvação da humanidade. E o que veio com isso? Morte. Qual é o resultado de uma vida sem Cristo Jesus sendo Rei, meus irmãos? A morte. Qual é o salário do pecado, segundo Romanos? A morte. É morte. A morte aonde não há Cristo Jesus. Aonde não há adoração e rendição à vida de Jesus, a morte. Aonde Jesus não é rei, onde Jesus não governa, onde Jesus não é majestade, aonde Jesus não é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, aonde Ele não é o Emanuel, aonde Ele não é o Deus conosco, aonde Ele não é o Alfa, aonde Ele não é tudo, e todas as suas características e tudo que Ele é, aonde Ele não está, ali está a morte. Consegue entender o quão sério é? O quão sério é a presença de Jesus em nossa vida, e principalmente Ele estar no reinado da nossa vida, Ele estar governando a nossa vida, meus irmãos. É bem verdade que esse período é difícil, a gente não perdeu o controle, é muito difícil, as coisas estão instáveis, você caminha um dia por vez, né? Amanhã pode ser que você possa passar o ano novo com a sua família, em 15, 20, 30, 40, 50, 60 pessoas, como pode ser que não. Pode ser que amanhã você veja o seu tio, pode ser que não. As coisas parecem que estão mais instáveis, mais volúveis do que já estavam. E parece que a gente vai perdendo o controle da situação. E a gente perde de fato, nós não temos controle sobre essa pandemia. Quem dera, né, nós tivéssemos o controle de falar, pare, e ela parasse. Esse controle pertence a Deus. Ele está reinando sobre todas as coisas ainda, Ele não perdeu o controle. Mas, se nós vivemos uma vida em que Ele não é rei, se nós vivemos uma vida em que Ele não governa, e que Ele não está sob o controle de qualquer situação, é mais destruição ainda. Se já está difícil, vai ficar mais. E com Ele vai ficar fácil? Não, vai ficar difícil também. Mas daí vai ter Ele te dirigindo. Vai ter Ele te levando, vai ter Ele governando as suas ações, falando, vamos filho, eu estou com você. Está difícil, eu sei que está difícil, mas vamos lá. Eu vou superar isso com você, e vamos, e vamos, e vamos, e vamos, e vamos. Portanto, meus irmãos, partindo para o encerramento, eu queria que o Ministério de Louvor já pudesse subir aqui. O que Herodes tem para nos ensinar é que nós primeiro não devemos ser igual a ele. Porque Herodes tinha sede e fome de poder. Ele tinha vontade de ser rei. Ele se sentiu ameaçado quando anunciaram a chegada de um novo rei. E por ele não ter aberto as portas do seu coração para esse novo rei, houve morte. E o que isso tem a ver conosco, meus irmãos? O Natal está aí.
Sabemos que de fato é apenas uma data comemorativa, não de fato o dia do nascimento de Jesus Cristo. Mas o Natal está aí para nos lembrar de que não veio apenas um amigo, não veio apenas um salvador, não veio apenas alguém que quis ser servo e se fez servo por favor de muitos, mas veio o Rei. Veio o Rei dos Reis. Veio o Senhor dos Senhores. Veio aquele que tira o pecado do mundo. Veio o único que era aprovado diante de Deus para carregar o peso da humanidade em suas costas. E agora nós temos uma decisão a tomar. Ou vivemos de pé, travados, com sede e fome de poder em tomar conta da nossa vida e falar: eu não me rendo a esse rei. Quem Jesus pensa que é? Quem Jesus pensa que é para ser o meu rei, para falar que é governar a minha vida, as minhas ações? Nós podemos agir assim, mas a resposta, o resultado dessa ação vai te levar para o inferno, vai lhe causar morte, uma morte dolorosa no sentido de você estar longe, e você começar a ser uma pessoa angustiada, uma pessoa que já não vê mais sentido na vida. Uma vida sem o governo, sem o senhorio e sem a soberania, a supremacia de Cristo, é uma vida que leva para a morte. É uma vida que resulta em morte, assim como foi Herodes em toda a sua vida. Mas, meus irmãos, se nós formos pessoas que decidam o contrário disso, qual que é o contrário de se manter de pé, com fome e sede de poder? É se manter de joelhos, é se manter com o coração humilhado diante do Rei dos Reis, é se manter com o coração quebrantado, é se manter com o coração dizendo para si mesmo: eu não sou ninguém diante dessa majestade, diante desse Cristo, diante de Jesus que nasceu não para ser o meu amigo apenas, mas para ser o meu Rei. Nós podemos sair daqui com essas duas decisões a tomar. Herodes preferiu tomar controle da sua própria vida. Herodes preferiu a morte. Herodes preferiu o genocídio. Herodes preferiu a matança. Herodes preferiu a autossuficiência, o poder que alimentava os seus prazeres. Nós temos a oportunidade essa noite de irmos contra aquilo que Herodes tomou de decisão para ele, meus irmãos. Essa noite nós podemos nos lembrar que Jesus e o seu nascimento é uma oportunidade de render a nossa vida, de se colocar de joelhos, de humilhar o nosso coração, humilhar a nossa vida diante dele, que é o único merecedor de toda a honra e toda a glória, é o único Rei que merece todo o louvor, que merece toda a honra e toda a glória do nosso coração. Nada nem ninguém merece adoração, louvor e honra nesse mundo a não ser o nome de Jesus, a não ser aquele que preparou a eternidade para nós, a não ser aquele que nos deu a oportunidade de entregar a nossa vida a Ele, para que Ele pudesse selar o nosso coração e falar: você é meu. Já imaginou isso? Já imaginou que legal? Você participando de um reino, onde Jesus Ele é o Rei dos Reis, Ele está lá no trono, e você então pode se ajoelhar, e você vai passar a eternidade adorando a esse Deus, adorando a Cristo, o conhecendo todos os dias. O nascimento de Jesus, meus irmãos, nos proporcionou isso. A queda do poder humano, a queda da autossuficiência, a queda do egoísmo, a queda da fome e da sede por poder, da ganância, daquilo que tira os nossos olhos daquilo que realmente importa. O nascimento de Jesus proporcionou para nós uma mudança, uma metanoia, uma transformação de vida e de mente, que possa olhar para Ele e dizer: o Senhor é o Rei e nada mais importa. O nascimento de Jesus proporcionou essa escolha para nós, dizer que Ele é Rei e que nada mais importa. Se eu vou ter isso, não me importa, eu tenho a Jesus como Rei. E Jesus como Rei, meus irmãos, como Ele poderá se esquecer dos seus,
se Ele veste até as flores do campo, se até os pássaros têm aonde dormir, tendo que se alimentar, quem dirá nós, os seus filhos, que fomos selados pelo seu nome, que fomos selados por Ele. Meus irmãos, nós temos a oportunidade de fazer parte de um reino, fazer parte de um reino que é eterno, de um reino que não passa, graças ao nascimento do Rei dos Reis. Mas nós podemos talvez escolher ao contrário e ser igual a Herodes. Por isso fique atento, meu irmão, fique atenta, minha irmã. Liga a anteninha aí do seu coração para aquilo que o Espírito Santo quer ministrar a você. Porque tem pessoas essa noite que ainda estão no controle de algumas coisas. Tem pessoas essa noite que ainda estão duras e receosas a entregar o controle. E você sabe o que é com você que Deus está falando? Não sou eu não. É com você que Deus quer falar. É com você que está aí com seu coração duro, com seu coração inquieto. Porque talvez agora você está se dando conta de que você estava no controle da situação e de que tudo desandou, tudo deu errado, não por causa de Deus, mas porque você estava no controle. Mas a graça, o amor e a misericórdia dele permite você essa noite tomar a decisão de tirar todo o controle seu e falar assim: Deus, o Senhor é o Rei. Jesus, o Senhor é o Rei. Toma conta, por favor, me ajuda. Porque Ele pode tirar do seu controle e então ser Rei sobre toda a sua vida. Nós vamos cantar essa canção, fique de pé, pode apagar as luzes. Eu quero que não seja apenas palavras que vão entrar nos seus ouvidos e vão causar talvez alguma emoção. Não, eu não quero. A minha oração é que seja uma oração essa canção. Que essa canção ela seja uma oração nesse momento, dizendo: Deus, eu humilho, Deus, eu entrego, e eu declaro que o Senhor é o Rei dos Reis, que o Senhor é o Senhor dos Senhores. Nós temos essa decisão essa noite: se manter firme, com fome e sede de poder como Herodes, estarmos cegos pelo poder, mas nós também temos a decisão de humilhar o nosso coração, de humilhar a nossa vida ao Rei dos Reis, à majestade, ao Senhor, ao nosso Rei Jesus. A minha oração é que você tome a decisão correta essa noite. Este lugar, tu és Rei. Vou me entregar totalmente. O teu toque abriu os olhos do meu coração e eu posso enxergar e entender. Se eu me humilhar diante do teu altar e sacrificar aquilo que me custa, tu inclinarás os teus ouvidos ao meu clamor. Mas vale um dia no centro do teu querer que toda a vida sem jamais te conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. Este lugar, tu és real. Vou me entregar totalmente. O teu toque abriu os olhos do meu coração e eu
os teus ouvidos ao meu clamor. Mais vale um dia no centro do teu querer que toda a vida seja mais te conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. Se eu me humilhar diante do teu altar e sacrificar aquilo que me custar, tu inclinarás os teus ouvidos ao meu clamor. Mais vale um dia no centro do teu querer que toda a vida seja mais te conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. Oh, Jesus. Pai, nós não podemos conter, Pai. Nós não podemos nos conter, Pai, diante da Tua majestade, Pai. Ah, Jesus, seja adorado neste lugar, Rei dos Reis. Nosso coração, Pai, ele fica constrangido, Pai, diante de tanto poder, diante de tanta majestade, diante de tanta beleza, diante de tanta grandeza, que é só assim é o Senhor, Pai. Só assim é o Senhor, Pai. Em um ano, Pai, onde as coisas pareciam ter sido perdidas do controle, Pai, onde as coisas pareciam tão distantes, onde as coisas pareciam tão diferentes, de fato eram. Nós podemos, Pai, nos lembrar que o Senhor ainda é Rei, que o Senhor não muda, e que o Seu trono não foi colocado em risco diante dessa pandemia, e que o Seu reinado não foi colocado em xeque diante deste vírus, diante dessas dificuldades, diante das adversidades. O Seu reinado não foi colocado em xeque, a Sua soberania não foi questionada, e o Senhor não pôde sentir nada, Pai, porque o Senhor é o Rei, o Senhor é soberano sobre todas as coisas. O Senhor, Pai, não muda, o Senhor é o mesmo ontem, é o mesmo hoje e será o mesmo amanhã. Ah, Jesus, seja Rei sobre a nossa vida. Que o Teu nascimento venha nos lembrar de que o Senhor veio para ser Rei. E um Rei de verdade, como o Senhor, merece toda adoração, merece toda honra, merece todo louvor, merece toda a glória, Pai, que é dada no céu, na terra e debaixo da terra. Que o Teu nome seja exaltado, que o Teu nome seja entronizado, seja louvado aqui neste lugar, Pai. Continue reinando sobre essa igreja, continue reinando sobre a nossa vida. Seja Rei, seja majestade, seja o Senhor dos senhores, o Rei dos reis sobre essa cidade, sobre esta nação, Pai, sobre este mundo. Nós clamamos, Pai, misericórdia sobre a nossa vida, Pai, que muitas das vezes escolhemos o poder como Herodes, escolhemos a autossuficiência, o controle e o domínio humano. Misericórdia de nós, Pai, tenha misericórdia, Pai, e que essa noite, Pai, saímos daqui convictos, não emocionados, mas convictos pela Tua palavra, de que o Senhor é Rei, de que o Senhor é Senhor, Pai, de que Cristo Jesus é a majestade, é o soberano sobre a nossa vida, e que essa soberania venha trazer sobre nós uma cultura diferente, venha trazer sobre nós atitudes diferentes, e que não venhamos esperar o próximo ano, mas que amanhã possamos ser melhores, possamos ter, ó Pai, uma vida dominada, ter uma vida com o Senhor sendo Rei. Jesus, nasça como Rei em nossa vida, nasça, nos destitua do nosso próprio trono e seja Rei. Tome o controle, entre em nossa vida, tome o controle de cada canto, Pai,
que as pessoas à nossa volta não vejam morte, mas possam ver vida, e vida e abundância que é encontrada somente em Ti. Que elas possam ver um caminho, que elas possam ver a verdade, que é o Senhor, Pai. Seja visto, seja glorificado, em nome do Seu Filho Jesus, Pai, que nós oramos e Te agradecemos por ter enviado o Seu Filho como Rei desta nação, como Rei da nossa vida, em nome do Senhor Jesus. Você pode aplaudir a Jesus, nome sobre todo nome. Somente Ele é merecedor de toda a honra e toda a glória. Amém. Que Deus possa te abençoar durante essa semana. Um Feliz Natal para você e para toda a sua família. E que possamos nos encontrar ou nos domingos ou na próxima terça. Deus te abençoe.